Bom dia, amados irmãos. Salve Maria Imaculada. Hoje a Santa Igreja celebra o martírio de 3 presbíteros: São Roque Gonzalez, São Afonso Rodrigues e São Del Castillo. Eles que foram mortos na evangelização de povos indígenas, de índios. Não vou me deter na história, mas se vocês quiserem saber mais, vocês pesquisem aí. E o evangelho de hoje, ele é muito conhecido. Ele se trata de Zaqueu. Vamos ler para nós entendermos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver fraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vemos aqui que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Ele tinha esse desejo de conhecer Jesus. Mas não podia, devido à multidão que o seguia, e ele era de baixa estatura. Mas como o desejo dele era maior, como ele tinha se abrido a esta graça, como ele tinha se entregado a esse encontro com Jesus, ele correu adiante, subiu num sicômoro, que é uma figueira, que é uma planta que fica muito alta, chega a 20 metros de altura, se não me engano. Ele subiu nessa figueira e esperou Jesus passar. E Jesus, ao passar pelo local, ele olha para cima e o vê. Jesus ali, ele não vê somente ele vê o desejo dele de mudar, o desejo dele de sair daquela vida que ele vivia. Porque os cobradores de impostos eram ladrões, eram pessoas que roubavam da sociedade, pessoas que viviam indignamente. E Zaqueu desejava sair daquela vida. E ele buscou a Jesus.
ele buscou subir na árvore, ele buscou subir no Monte Santo. E Jesus, vendo o desejo dele de sair daquela vida, de ser salvo, Jesus o olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Jesus diz: é preciso. É preciso que Jesus entre em nossa casa para haver uma salvação, para haver uma conversão. É preciso que Jesus entre no nosso interior para que nós possamos ser curados, ser libertos. E é preciso que nós desejemos isso, que nós desejemos que Jesus entre em nossa casa. É preciso que nós desejemos que essa salvação entre em nossa casa, porque a salvação é o próprio Jesus. Visto isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar metade dos bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, o quádruplo. Meus irmãos, nós vemos que realmente Zaqueu foi liberto. Zaqueu mudou de vida. Realmente Jesus habitou no coração dele. Realmente a salvação entrou naquela casa. Nós vemos que ele mudou de vida. Ele desejou essa mudança de vida. Muitas vezes nós vivemos assim. Nós vivemos defraudando, nós vivemos roubando. Não necessariamente roubar bens, não necessariamente defraudar bens. Nós roubamos consciências de pessoas, nós roubamos dignidades de pessoas, até mesmo os bens, porque muitas das vezes nós negligenciamos uma conta, nós negligenciamos um pagamento, até mesmo o governo, nós deixamos de pagar, aí nós dizemos assim: eu não vou pagar não, porque eu já sou roubado por ele. Mas em outra passagem Jesus vai dizer assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se os impostos são altos, mas é de César, é do governo. E o que é do governo a gente tem que dar ao governo. E o que é de Deus a gente dá a Deus. Zaqueu resolveu devolver o que ele tinha roubado. E deu a Deus o que é de Deus. E deu o amor a Deus. Ele deu a caridade a Deus. Deu a Deus o que é de Deus. E mais adiante o Evangelho vai nos dizer assim. Jesus nos diz assim: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Mas por que este é filho de Abraão? Abraão, nosso pai na fé. Jesus quer dizer nesse versículo que Zaqueu estava com uma firme fé. Ele estava fervoroso. Ele tinha fé naquilo que Jesus estava dizendo, no Jesus que estava entrando na casa dele, na salvação que estava entrando na casa dele. Então assim, este é filho de Abraão. Será que nós somos filhos de Abraão? Será que nós temos essa fé, esta fé que move montanhas, essa fé que nos muda, que nos transforma, que nos faz novos? Será que nós temos essa fé de Zaqueu
e que nós somos dignos de ser chamados filhos de Abraão? Fica aí o questionamento para a nossa vida, para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de viver a nossa fé. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Meus irmãos, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para salvar. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós não queremos ser salvos. Nós temos essa experiência com Deus, nós vivemos esse amor, essa misericórdia, esse ato de salvação para conosco, mas nós nos deixamos levar pelo mundo que nos destrói, pelo mundo que nos tira de Deus, nos tira da presença de Deus, nos tira desta salvação que Jesus veio nos trazer. Aí nós pegamos e fazemos assim: Jesus já me salvou, Jesus já me libertou, Jesus te deu a oportunidade de ser salvo, de buscar a santidade, de buscar a salvação. Mas se tu não sai dessa vida que tu está vivendo, eu sinto muito lhe informar, mas você está caminhando para uma condenação. Não estou te dizendo que tu vai ser condenado, mas o caminho que tu trilhas é um caminho de condenação. E se tu não sair dele, já sabes qual é o fim. Portanto, é preciso que nós busquemos a Jesus, é preciso que nós pedimos a Jesus que entre na nossa casa e nós tenhamos essa salvação e que nós mudamos de vida. Porque Jesus teve esse encontro com Zaqueu, ou melhor, Zaqueu teve esse encontro com Jesus e ele mudou de vida. Ele mudou de vida. Ele não continuou na vida que ele estava antes. E quando a gente tem esse encontro com Deus, nós temos esse desejo de mudar de vida, esse desejo de ser novo, de ser diferente, de ser de Deus, de ser pertencente a Deus. A leitura de hoje vem nos falar de Eleazar, que foi obrigado a comer carne de porco, ou que tentaram obrigá-lo a comer carne de porco, mas naquela época a lei não permitia isso, a lei de Deus não permitia que comessem carne de porco. E durante um ritual pagão, um ritual dos ímpios, eles tentaram obrigá-lo, mas ele cuspiu e se disse que se entregava à morte, mas não o comeria. Aí eles tentaram burlar isso, dizendo: ora, tomaram a parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fosse carne do sacrifício, conforme a ordem do rei. Eles queriam que ele trouxesse a carne que ele tinha preparado, que ele era permitido a comer, para que ele comesse diante dos que estavam presentes, como se fosse parte do sacrifício. Eleazar estaria fazendo algo lícito, porque ele estaria comendo uma carne pura. Mas ao mesmo tempo ele estaria ilícito, porque ele estava dando um mau testemunho, um mau exemplo aos que estavam presentes, pois ele era fiel à lei de Deus. E ele vai dizer assim: fingimento para não... Respondeu ele: usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado a consumir a costumes estrangeiros. Ele não queria dar esse exemplo para os jovens que estavam ali presentes,
de que eles tinham deixado a lei de Deus e passado para os costumes estrangeiros, os costumes pagãos. Aí ele diz: e mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, ele morreu agora corajosamente, mostrando-me digno de minha velhice, e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Então, ele deixava ali um exemplo, aqueles jovens, e não só aqueles jovens, mas todos aqueles que estavam naquele momento, naquele ritual, aqueles que não comungavam com atitudes pagãs. Ele deixou ali um exemplo para a juventude e para a nação, de que a lei do Senhor é certa, a lei do Senhor vale a pena cumprir. Ele disse que de que adiantaria ele se livrar dos castigos dos homens, mas não se livraria do peso da justiça da lei de Deus. Assim somos nós. De que adianta nós satisfazermos caprichos humanos, caprichos de pessoas que querem disfarçar, fazer coisinhas bonitinhas, mas deixando a lei de Deus, deixando os mandamentos, os preceitos de Deus de lado. Aí a gente agrada o homem, agrada os nossos amigos, os nossos irmãos, e acabamos desagradando a Deus. O que vale mais? Agradar os homens aqui, ganhar a vida aqui e perder a vida eterna lá em cima? Eu quero essa vida lá de cima. Eu busco a cada dia e peço a Deus por ela. Que você possa buscar também essa mesma vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.